Saúde os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Amados irmãos, mais uma vez nos encontramos aqui para estudar mais uma porção da palavra. Amados irmãos, eu digo a você que me ouve, não é? Os nossos ouvintes, os nossos irmãos, que o poder de Deus é supremo. O Deus tem realmente prazer de responder às nossas indagações, mas tudo na vida tem um preço, até mesmo para conseguir, aleluias, não é? O reino de Deus é com esforço. A única coisa que você consegue de Deus, que é dom de Deus, é a sua salvação. Mas o seu crescimento, mas o seu desenvolvimento após a sua salvação é necessário esforço. Esse esforço, ele necessita de perseverança, ele necessita de realmente um empenho, não é? Porque nós não podemos beber de duas fontes. Nós não podemos beber de águas sujas, poluídas e de águas tranquilas, limpas, né, cristalina, de uma mesma fonte. Então, quando você vem optar pelo Senhor, você também deve optar pela fonte limpa do Senhor. Muitos ansiosos para receber algo que realmente quer e acha que não pode viver sem, não é? Se antecipa ao tempo de Deus. E aquilo que deveria ser uma bênção vai se tornar uma maldição e vai ser perdido, porque realmente não confiou no Senhor. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco, aleluia, glória a Deus, né? Sossegai que estou contigo, se andares, se cair no fogo estarei contigo, se andar nas águas estarei contigo, pode ser noite, pode ser dia, pois eu sou o Deus da madrugada, do dia e do anoitecer. Mas nós, ansiosos, muitas vezes atropelamos a vontade de Deus, algo que Ele quer fazer bonito, que Ele quer fazer limpo, que Ele quer fazer sólido, não é? Nós estragamos por precipitação. A precipitação é falta de fé. As pessoas, elas realmente dizem, olha, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, não é? Mas as suas atitudes é que vai demonstrar, né? Tanto para quem te observa, como também para Deus, o quanto você confia nele, o quanto você anda nos princípios de Deus, nos estatutos de Deus. Amém? A palavra de Deus, amados, ela não se contradiz. Ela de Gênesis e Apocalipse, ela está apontando para Cristo e os seus princípios. Nós temos uma divisão muito conhecida como Antigo Testamento e Novo Testamento, mas na verdade é Primeiro Testamento e Segundo Testamento, tudo bem? Jesus cumpriu toda a lei, mas muitos achando, né, com essa questão de Jesus cumpriu a lei, que a lei já foi cumprida e que não precisa mais observarmos o Primeiro Testamento, ou muitos, como conhecem, Antigo Testamento. Engano. Toda palavra que nós vemos que Jesus falou, não é? Em muitas Bíblias está em letras vermelhas, você pode ver que está mostrando que a referência está no Antigo Testamento. Da mesma forma, Paulo, que foi um dos que escreveram mais o Novo Testamento, não é? Ele também sempre que se dirigia ao povo, que conhecia a lei, não é? Que conhecia o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os profetas, ele fazia referência a esses livros para realmente dar veracidade ao que ele estava falando. Então, a questão de você pensar que você não precisa prestar atenção no que o Senhor está falando para você no Antigo Testamento, você está muito enganado. Você precisa verdadeiramente folhear a Bíblia e verdadeiramente se aprofundar nela para que você possa ter domínio próprio, ter controle das suas emoções e saber que o que Deus agrada e o que não agrada. Amém? Deus é amor.
Não resta dúvida. Mas Deus, Ele quer que nós também o amamos. E para que nós venhamos amá-lo, é necessário nós estarmos de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas determinações. A vontade de Deus, amado irmão, irmã, ouvinte, não é te cercear, não é te impedir. Ah, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Não, Ele te aconselha, né? Ele te aconselha. Tudo para mim, para você é lícito, é possível, mas nem tudo convém, não é? E principalmente você, amado irmão, que já está fazendo uma caminhada com Cristo, não é? E acaba que não dá ouvidos aos preceitos de Deus. Não, a gente tem que administrar as coisas, não é? Pois é. A sua administração que passar além do que a palavra, né, te dá respaldo, você vai ver que essa administração será fracassada. Então, amado irmão e irmã, nós temos desejos no nosso coração, não é? Nós temos indagações ao Senhor, e o Senhor tem prazer em responder às nossas indagações, mas para que nós possamos ouvir as respostas de Deus, é necessário estarmos sintonizados com Ele através da leitura da palavra, através da oração e da meditação. Amém? Então, amado irmão e irmã, se você quer ter vitórias sólidas, vitórias que realmente o inimigo, as pessoas que te invejam, não vão tirar de tuas mãos, que elas sejam solidificadas na palavra e no princípio de Deus. Amém? Então, amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre Isaías, aleluias, capítulo 29, versículo 13 ao 16. Preste muita atenção nisso, amados. Não pense que o Senhor é criança. Não pense que o Senhor está atualizado na questão de hoje em dia todo mundo faz assim. Essa atualização ele não tem, sabe por quê? Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então esse negócio de hoje em dia, que não estiver de acordo com ontem, não é? E também não vai estar de acordo com o futuro, o Senhor não tem parte com isso. Muitas pessoas se desgastam, irmãos, querendo realmente atropelar as situações, achando que Deus, o justo juiz, tá entendendo? Vai assinar embaixo certas atitudes, de maneira alguma. Deus tem tudo para dar a você, tem tudo para dar para mim, tem tudo para dar para nós, mas há princípios. Amados, a única coisa que nós recebemos de graça é a nossa salvação, porque não temos como nós nos salvar a nós mesmos, não é mesmo? Um pecador não salva o outro pecador, ou não salva a si mesmo, não tem condições. Então o Senhor nos alcança e nos salva. Mas o reino de Deus é conquistado com esforço. Tudo mais na vida é com esforço. Tem gente que, eu vou meditar, eu vou pensar positivo, eu vou realmente confessar, não é? Que tudo vai dar certo. Ótimo. O pensamento positivo e um espírito verdadeiramente confiante ajuda muito. Mas veja bem o que você está querendo e o que você está realmente profetizando, né? Se está de acordo com a palavra. Amém? Então, amado, para se ter algo sólido, para se ter algo que realmente você tem bases profundas, as quais você vai descansar naquilo só através do poder de Deus, que é a sua palavra. E como o reino de Deus é conquistado com esforço, o teu esforço é se esforçar a si mesmo para ter domínio próprio, para que você possa verdadeiramente contemplar a ação de Deus na tua vida. Tudo que você fizer, além
né, passando das fronteiras de Deus para você, aquilo não será sólido. Em breve vai realmente ruir. Naturalmente que sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus para a vida de uma pessoa jamais será fracassado. Mas existem circunstâncias da vida em que, vindo os secretários ou secretárias de Satanás, faz com que o plano e propósito de Deus da vida de uma pessoa possa se atrasar. Mas não quer dizer que não vai ser cumprido. Mas que a misericórdia de Deus possa verdadeiramente fazer com que nenhum secretário de Satanás cruze o teu caminho enquanto você está indo em direção à bênção e que você também, amado irmão e irmã, não fique chocado, não fique ofendido, mas não venha a ser esse instrumento de Satanás contra outra vida e outro propósito de Deus. Não adianta. Não adianta você agarrar com as duas mãos, né, humanas, coisas que o Senhor ainda não te deu. Ainda não é o tempo de Deus para a tua vida. Só vai trazer frustração, só vai trazer desgastes, desequilíbrio emocional, financeiro, físico, e você não será profundamente galardoado. Então, ande nos princípios de Deus. A palavra de Deus é acessível a todos, não é? Com a graça de Deus, grande maioria das pessoas são alfabetizadas, tem como ler, porque o entendimento e o discernimento vem do Espírito Santo de Deus. Conheci uma senhora que me surpreendeu muito, uma senhora analfabeta, vinda de família analfabeta, mas eu fiquei impressionada com a beleza não física, mas espiritual que ela transmitia e também com o conhecimento dela, sabe? E ela disse, olha, eu aprendi a ler na Bíblia. Quem me ensinou a ler foi o meu marido com a Bíblia. Aí ela estava falando com muitas coisas de sabedoria e eu, nova convertida, não é? O caminho, né, que já percorri, mas naquele tempo nova convertida, virei para ela e perguntei assim, amada irmã, o que é que está em Apocalipse, que quando ele diz assim, aqueles que dizem judeus e não são, mas mentem, o que isso está dizendo? Na oportunidade perguntei para ela. E ela, com sabedoria, diz assim, aqueles que dizem ser crentes e não são, estão mentindo. Então, o que existe muito no Evangelho são escândalos. Escândalos de pessoas que estão dizendo, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu ando certinho. Ora, se você é realmente de Jesus, verdadeiramente está andando certinha, o seu Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe. E você não precisa dar satisfação a ninguém. Amém? Mas, se não for, ele também saberá. E você saberá o resultado dessa sua postura que não agrada o Senhor. Amados irmãos, não se precipite em algo sem verdadeiramente ter certeza que o Senhor tem isso para você, que o Senhor verdadeiramente está te sinalizando este caminho. Claro que nós precisamos ter esforço, né? Ter verdadeiramente disposição, apresentar a Deus as nossas causas e petições e pedir para que Ele nos dê sabedoria. Mas a sabedoria é vinda do alto, porque a sabedoria terrena é demoníaca, viu? É humana e demoníaca. Satanás era um grande anjo, que cuidava do louvor do Senhor. Lúcifer, hoje um nome que nos soa tão mal, era um anjo de luz, maestro que cuidava do louvor do Senhor. E ele, mesmo assim, por arrogância, né, por prepotência, por achar que era melhor do que Deus, que o criou, não é? Com todas as pedras preciosas, porque Lúcifer foi feito especialmente para louvor, e ele, todos os instrumentos que nós conhecemos foi construído, não é? Quando Lúcifer também foi feito para louvor e adoração de Deus.
era uma pessoa, era um anjo, na verdade ele era mais do que um anjo, né? E ele estava numa escala muito alta e ele coordenava aqueles anjos que estavam sobre a regência dele, e ele, com a sua cauda, trouxe 1/3 deles para a terra, no qual eles foram lançados no inferno. Se não basta eles estarem no inferno, no tempo do juízo, que o Senhor, né, já venceu a batalha, mas tirará a ação de Satanás sobre a terra, tanto o inferno como o seu Satanás, que ali está, será lançado num lugar muito mais profundo, que é o lago de fogo. Então há um lugar ainda pior do que o inferno. E todos aqueles que não andam consoante com a vontade de Deus, também habitará nesse espaço. Coisa triste, coisa triste. Mas vamos à palavra de Deus, não é mesmo? Amados, a palavra em Isaías está no capítulo 29, né? Isaías, capítulo 29, e inicia assim: a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Hipocrisia, diz uma coisa com a boca e vive outra, não é? Diz uma coisa com a aparência, estereótipo, mas realmente vive outro. E as coisas que não são verdadeiras, elas não se sustentam. Então, esse texto, pensei, né, 3 versículos, não é? Não, aliás, 4 versículos para uma meditação profunda sobre isso, e você leia essa questão da cegueira espiritual e a hipocrisia do povo, para você ver o que o Senhor está te alertando enquanto é tempo, amém? Então, o texto diz assim, vamos ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia! E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Amados, quem te ensina é a palavra e quem te instrui é o Espírito Santo. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo? Sim, obras maravilhosas, extraordinárias, de maneira que a sabedoria dos seus sábios, né, perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, dizendo: quem nos vê? Quem nos conhece? Misericórdia. É muita cegueira, não é, irmão? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, né? Ele não me fez. Aleluia! E a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Amados, profundo esse trecho de Isaías 29, não é? Profundo. As pessoas pensam, elas vieram da mão de Deus como criatura e devem retornar à mão de Deus como filho. Nesse processo de vida sobre essa terra, ela tem inúmeras oportunidades. Muitos que já conheceram o poder de Deus, a sua glória, quando vem novamente a entrar na iniquidade, né, está crucificando Cristo, que morreu crucificado, que disse está consumado, que nos ligou, que fez a nossa redenção e a nossa salvação com Deus. Uma vez recebendo isso e voltando ao mesmo pecado, está crucificando Cristo no seu próprio corpo. Está como aquela porca lavada, não é? Com um lacinho na cabeça, não é?
com uma pérolazinha, né, posta nela, que vai e se rola na lama e fica como se nada tivesse feito. Amados, Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Então ele diz, não é? Que, assim, muitos se aproximam dele, né? Dizendo, né, com seus lábios que honra o Senhor. Mas as suas atitudes, as suas intenções, não é? Não coaduna, não corresponde ao que é dito, não é? Então, eles estão longe do Senhor, não é? E o Senhor diz, não é? Que, embora tudo isso, né, está acontecendo, porque essas pessoas não estão seguindo o mandamento de Deus, mas mandamentos de homens, hoje em dia é mesmo assim, a gente tem que dar um jeitinho. Amados, não conheço quem deu um jeitinho que realmente foi bem sucedido, ou se aparentemente bem sucedido, muito breve ali na frente não vai perder. É sempre assim. Então Deus diz que não é por conta disso que ele vai deixar de fazer as suas obras. Ele fará obras maravilhosas no meio do povo, mas sim, obras extraordinárias, né? E ele vai fazer com que a sabedoria do sábio, não é, se torne nada. Muita gente quer vencer com a sabedoria humana, demoníaca, mas sem a sabedoria de Deus não vai conseguir, não é? Então ele diz que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Não há prudência sem a orientação da palavra de Deus. E ele diz, e essa palavra dói. No versículo 15, ai dos que esconde profundamente seus propósitos do Senhor e as suas próprias obras fazem às escondidas. Acontece muito. As pessoas estão apresentando-se como algo, mas está fazendo às ocultas outra coisa. E como um Deus onisciente, onipresente, onipotente não vai te ver. Como que o Senhor, que tem te puxado com cordas de amor e tem dito a você, andai no meu caminho, porém um anjo na sua frente, e você tome cuidado, né, de ouvi-lo, né, porque ele não te terá como inocente. Então ele diz, ai, dos que fazem coisas às ocultas, achando que não está sendo visto e avaliado. Deus é tremendo, aleluias. Quem nos vê? Essas pessoas acham que estão em quatro paredes, que estão em outro país, que estão em uma proteção sobre um cargo. Quem nos vê? Quem vai nos impedir, não é? Quem nos conhece? Eu lhe digo quem te vê. O Senhor, Criador do céu e da terra, que te deu fôlego e oportunidade para você viver. Esse é que te conhece, né? Então tome muito cuidado com as suas negociações secretas, seja de negócios pessoais, relacionamentos, políticos, não é? Econômicos. Tome muito cuidado. O Senhor está te avaliando. Nós somos provados não é para que venhamos cair, não é para que venhamos perecer. Nós somos provados para ser aprovado. E aquele que não tem domínio próprio e que não consegue viver dentro das normas do Senhor, quando perder, porque sempre perde, meu Deus, estou deprimida, estou dependente disso ou daquilo, porque aconteceu. Aconteceu? Você não procurou? Você não quis assim? Você achou que a ação de Deus para a sua vida seria muito demorada? Então, enquanto o seu braço pôde sustentar a situação, você susteve, mas o seu braço é de carne e o braço de Deus é espiritual. E é ele que tem mais força. Amém? Então, cuidado com as suas negociações secretas, né? Que perversidade a
a vossa, que confessa as coisas com a boca, mas não anda de acordo com o que realmente a tua boca fala, né? Como se o oleiro fosse igual ao barro, como se Deus fosse igual a você, né? Não, ele não tem sombra de variação. Isso é uma grande alegria, você saber, em Deus não há sombra de variação. Deus não vai contra a sua própria palavra. Deus, ele vela pela sua palavra. E então, quando ele determina algo na sua palavra, não tem como. Ele dá o jeitinho brasileiro, que muitas vezes a gente costuma ver e pensar como agir nessa situação. Não, você quer saber como ter vitória? Ande nos princípios de Deus. Amém? Então, ele, muito entristecido, diz: que perversidade, né? A vossa. Então, você acha que eu sou igual a você? O oleiro é igual à obra? Você, obra, diz a mim, o oleiro, criador do céu e da terra e de tudo quanto há, né? Não foi você que me fez, não. Eu estou aqui por uma questão de evolução. Eu vim da ameba, passei para o macaco e do macaco virei gente, então não foi Deus que me fez. Isso não é uma questão de extremo absurdo, mas mesmo que se você, não eu, que eu vim da mão de Deus, né? Mas se você pensa que você veio da ameba, quem fez a ameba? Mas eu te digo, não foi de lá que você veio. Você veio da mão do Criador de Deus, que fez o céu e a terra e tudo quanto há. E na oportunidade de Gênesis, vemos que ele faz o primeiro homem maravilhoso, Adão. Coloca sobre a terra, não é? E ali ele dá sabedoria e inteligência para Adão, e nós não sabemos quantos anos ele viveu ali, mas deu nome a todos os animais, todas as plantas, não é? E ele sabia que Adão estava solitário. E ele, tirando de Adão uma costela, apresentou a ele Eva, né? Que é a mãe de toda a geração humana, né? Mas Adão caiu, pecou. E foi necessário que Deus, antes da fundação do mundo, deste mundo em que vivemos, já estabelecido que seu Filho Jesus Cristo viria para ser o segundo Adão e nos religar com ele, não é? Então nós vemos que esse mundo é caído. E os que não estão ligados em Cristo permanecem caídos. Ai, que perversidade! Você tendo a oportunidade de ser uma pessoa salva, liberta, abençoada, preferir a maldição. O livre-arbítrio que você e eu recebemos é o poder da escolha. Amém? E Deus sempre dá a opção. Sempre dá. Escolha a bênção ou a maldição. Dependendo das suas escolhas e precipitações, você está escolhendo a maldição. Ai, que perversidade. Amados, tenha temor, tenha tremor. Neste mundo você diz: eu não posso viver sem um emprego, eu não posso viver sem uma casa, eu não posso viver sem relacionamento. Você pode viver de todo e qualquer jeito abaixo das asas do Altíssimo, tudo bem? Quando você consegue aquilo que você acha que você desceu nos mais profundos degraus do pântano, do pecado, está entendendo? Para conseguir aquilo, você vai ver que o sabor não é doce. É como areia na sua boca. Então, amados, não é uma palavra dura. Não é uma palavra, nossa, o que é isso? Amado, é uma palavra de alerta. Eu quero que você seja abençoado, próspero, feliz, com família, mas que você ande nos princípios de Deus e, acima de tudo, que você seja um salvo, liberto, né? Um discípulo de Deus que aprende e ensina. Mas o ensinamento maior de uma pessoa não é o que ela fala, porque as pessoas têm, às vezes, uma grande facilidade de falar, né? De discursar. O ensinamento é o exemplo, é como você vive. Pois já foi dito que muitos não lerão Bíblia, mas verão a sua vida, e que a tua vida seja realmente um reflexo de Cristo em você.
Amém? Então, o Senhor está dizendo que o barro não é igual ao oleiro, né? E que o barro, por muito atrevimento, diz: não, eu não fui feita por você, né? Você não me fez, não é? E então, e também diz ao oleiro: você nada sabe. Não, você está desatualizado. Quantos acham que deve atualizar a Bíblia? Porque a Bíblia está desatualizada. Hoje em dia, isso não existe. Hoje em dia as coisas é mais light. Amado, amado, quanta gente com problemas emocionais e com tantas lutas que procuraram com as próprias mãos, porque não tiveram atenção à palavra de Deus, não tiveram temor no Senhor. Então, amados, é um bom alerta, não é uma palavra pesada, é uma palavra de bênção, né? Então, tome muito cuidado, né? Muitos se recusa a tomar conselhos de Deus para dirigir as suas vidas, seja pessoal, seja emocional, relacionamento, trabalho, convivência, não é? Dizendo que Deus não tem entendimento, né? Que o Senhor não conhece, não é? As suas ações. Não, a questão de Deus é muito demorado. Eu vou ter que fazer algo, né? Vou ter que dar uma impulsionada nisso aqui. Amados, o Senhor te ama. O Senhor te chama. O Senhor te abraça. Então, amados, queira conhecer a palavra. Leia Isaías, capítulo 29, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. E não seja você mais um a cair nesta situação de ignorância dos preceitos de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que você seja próspero, feliz, que tudo que você colocar a mão prospere. Mas a única coisa que você recebe de graça, que é dom de Deus, é a sua salvação. Para você permanecer nos caminhos de Deus e crescer no conhecimento e na graça, chegar naquele dia em que você for convocado à frente do trono de Deus, você tenha algo nas suas mãos para oferecer ao Senhor, que foi uma vida com temor e realmente conduzida pelos princípios dele. E ele vai se alegrar demais com você. E você vai se alegrar com você e com Deus. Porque nada preenche mais a nós mesmos quando nós temos atitudes íntegras. É um certo conforto, até um orgulho pessoal dizer: graças a Deus, eu tive domínio próprio. Eu realmente tenho tido paciência, esperado no Senhor, e Ele tem me respondido. O celeiro de Deus é cheio de bênção. Não tem como uma pessoa que anda abaixo das asas do Altíssimo não receber do Senhor as promessas que Ele fez. Mas, aleluia, ande embaixo das asas do Altíssimo, porque Ele te livra de Satanás, dos pratos feitos e coloridos, que só vai lhe trazer constrangimento, dor e decepção. O Senhor te ama, o Senhor tem o melhor para você. O Senhor levanta seus arautos para que te avise. Não é uma palavra dura, amada, não é uma palavra dura, é uma palavra de alerta. Ai, daqueles que pensam que são igual ao oleiro, esquecendo que o oleiro, por amor a ti, não é? Veio e venceu o pecado, e verteu todo o sangue na cruz, e te ligou novamente com Deus. Faça valer esse tamanho sacrifício, amém? Espero que o Espírito Santo de Deus fale em sua mente e seu coração, e que você possa verdadeiramente estar de acordo com a vontade de Deus e ser profundamente abençoado sem ter o perigo de alguém te tomar nenhuma das suas bênçãos, amém? Amados irmãos, como sempre pedi e peço, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever, que você possa, se essa mensagem falou com o seu coração, dar o seu like, fazer uma interação comigo, dizer glória a Deus, amém, verdade, né? E ser realmente um transmissor de bênção, não é?
mandar para os seus contatos e meditar principalmente para você que chega essa mensagem, porque nada nesta vida é por acaso, amém? Que Deus te abençoe profundamente. Vamos orar. Deus de mistérios e graça, poder do Espírito Santo que nos usa, com poder vocal, de falar em línguas, porque todo aquele que fala em línguas fala diretamente com Deus. Pai, não sei da necessidade de cada um que me ouve, não sei da precipitação da alma, não sei o que estão fazendo no escuro e no escondido, mas essa palavra o Senhor trouxe para que cada um que julga a si mesmo possa se autoanalisar e realmente voltar ao seu primeiro amor. Que o Senhor possa abençoar profundamente, que o Senhor não deixe aqueles que Satanás está colocando pratos enfeitados na sua frente enganado, mas que o Senhor abra os olhos espirituais de todos para que verdadeiramente Satanás não roube a bênção da salvação e da vida eterna. Ó Senhor, nós te amamos. Muitos que aqui estão ouvindo precisam de consolo das suas almas porque perderam os seus entes queridos. Na verdade, Senhor, não perderam, né? Ele fez uma viagem para a eternidade e se está com Deus, está bem melhor do que aqui. Também necessita de uma porta aberta, de uma cura física, emocional, espiritual, sentimental, e só o Senhor pode dar. Pai, que nós não venhamos a transpassar as divisas, como foi dito a Adão e Eva. Todas as árvores você pode comer os frutos, mas não coma o fruto da árvore do bem e do mal, porque o dia que comer, morrerá. Mas realmente, não ouvindo a advertência, não é? Fizeram. E realmente amargaram, e nós tornamos filhos de Adão, não é? Que viemos, que foi o primeiro homem, uma raça caída, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, deu a oportunidade para cada um de nós que queira, né? A salvação, a vida eterna. Amém? Que ninguém venha ultrapassar o que Deus diz. Não mexa com isso, porque Deus não quer. Aleluia. Sei, Senhor, que o Senhor não quer nos inibir, nos proibir. Quer evitar de nós decepção e sofrimento. Eu sei, Senhor, que falo com pessoas espirituais já nascidas de novo e também que estão no processo de nascimento e que o Senhor está direcionando essa palavra e fazendo com que elas reflitam e realmente se livra das garras de Satanás. Abençoe cada um com toda sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, vamos receber a bênção sacerdotal, está em Números, capítulo, aleluia, 6, versículo de 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem digam amém. Amados irmãos e amigos, fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Reflita que você é obra de Deus e que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Ele está te vendo. E Ele está realmente avaliando. E você que anda nos princípios de Deus, né? Ele vai te abençoar profundamente, pois é prazer dele que você seja uma testemunha viva do poder dele sobre essa terra. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.